Então, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais essa aula. A gente vai continuar a falar sobre séries numéricas. Então, na última aula, a gente viu qual que era a definição de uma série, né? A gente tinha uma série a partir de uma sequência. Então, quando a gente olha para essa série aqui, somatório de AN, de n igual a 1, mas lembrando que esse 1 aqui não necessariamente precisa ser 1, certo? Pode ser 0, 2, 3, enfim, até infinito. Isso aqui é, é, é uma série infinita. A gente diz que ela é convergente ou divergente, aí dependendo da sequência de somas parciais. Então, quem são as somas parciais? A gente teria Sn, que é uma sequência agora, né? A soma dos n termos iniciais de AN. Então, a gente teria A, certo? O índice I, com esse índice variando aqui de 1, certo? Que é o mesmo índice inicial que aparece aqui, mas agora, ao invés de a gente ir até o infinito, a gente vai até N. Então, isso aqui é uma sequência. Se Sn convergir, então, se Sn é convergente, então a série é convergente. Beleza? No caso, a gente diz que Sn é a sequência de somas parciais de AN, e AN é a sequência que é o termo geral aí da minha série. Tá? Então, aqui eu tenho o termo geral, certo? E aqui Sn são as somas parciais. Na última aula, a gente viu ainda alguns exemplos de séries que são convergentes, de séries que são divergentes. O exemplo clássico de uma série que é convergente são as séries geométricas, que seria alguma coisa da forma somatório de alguma coisa vezes R elevado a N, certo? Ou N mais 1, certo? N menos 1, enfim, de N igual a 1 até infinito. Isso aqui converge se a razão, né, o R, estiver entre menos 1 e 1, e diverge caso contrário. Beleza? Aí a gente ainda viu mais exemplos. No caso, a gente teve aquela série que a gente disse que era a série harmônica, que era somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n. Isso aqui é, é uma série divergente, certo? Que é um exemplo bem interessante, porque quando a gente tinha explicado que essas séries daqui, certo? Por exemplo, a soma de n igual a 1 até infinito de 1 meio elevado a n, a gente disse que essa série ela é convergente e que e, e a soma dela é 1, mesmo somando infinitos termos. A ideia para que isso seja possível é que os termos que aparecem na minha soma estão ficando cada vez mais próximos de zero à medida que eu aumento o n. Então, a contribuição que eles fazem com a soma total da minha série vai ficando cada vez menor, certo? Mas isso funciona aqui, certo? Esse argumento ele vale aqui porque a série realmente ela é convergente, mas aqui a gente tem uma outra série que tem, em termos geral ainda, que é uma sequência que vai a zero, mas que diverge, certo? Essa série aqui a gente chamou de série harmônica. É o primeiro exemplo mais estranho, assim, de uma série que diverge. Na verdade, eu não sei se o estranho é a série ser convergente ou a série ser divergente. Eu acho que o estranho é que ela seja convergente, né? Porque a gente está adicionando infinitos termos e dando resultado no final das contas que é, que é, que é finito. E aí, no final, a gente ainda viu alguns exemplos de séries que a gente chamou
de séries telescópicas, que eram séries em que a gente usava frações parciais para reescrever o AN, o termo geral, de uma forma mais simples, de forma que quando a gente saía fazendo a, as somas parciais, os termos iam se cancelando. Tá? Então, isso aí foi meio que uma revisão da última aula. A gente vai começar, certo, essa aula agora, com um teorema que essencialmente vai formalizar isso que a gente tinha comentado. Nessa série fazia sentido a gente imaginar que a série poderia ser convergente porque a contribuição que os termos faziam à medida que o n aumentava ficava cada vez menor, ficava cada vez mais próxima de zero. Então é esse teorema que diz isso. Se a série de termo geral a n ela é convergente, aqui no caso eu não estou especificando onde que a minha série ela inicia, tanto faz, e não estou aqui em cima escrevendo qual que é o final da série, porque vai ser sempre infinito, tá? Então, se a série ela é convergente, então o limite do seu termo geral tem que ser igual a zero, certo? Ou seja, a série só pode ter condições de ser convergente se o termo geral dela é, ele tender a zero. Se, se por acaso o termo geral não tende a zero, então não é verdade que a contribuição que os termos têm, à medida que eu aumento o n, vai se aproximando de zero. Então não tem como a série ser convergente aí nesse caso, tá? Vamos ver como é que a gente justifica isso. Não é muito difícil. Só a gente ver o seguinte, como a gente sabe que a série ela é convergente, então a gente sabe que existe o limite da sequência das minhas somas parciais. Tá? Então, a gente sabe, certo, primeiro, que o limite de Sn existe. Vamos dizer que esse limite é igual a S. Certo? E como é que a gente poderia escrever o AN? Bem, o AN, ele nada mais é o quê? Como é que eu posso relacionar o AN com o Sn? Ó, o Sn é a soma dos n termos iniciais, ou seja, vai do A1, né, ou do a qualquer coisa onde a série está começando de um lugar que seja diferente de 1. Então, eu somo todos os termos até o AN, isso, isso me dá o Sn. Então, se eu subtrair o Sn menos 1, o que é que o Sn menos 1 faz? Ele soma todos os termos até o AN menos 1. Tá? Então, isso aqui vai ser uma igualdade que realmente vai acontecer. Ó. Como é que a gente pode se convencer disso melhor? Por exemplo, quem que é o S4? S4 seria, por exemplo, A1 mais A2 mais A3 mais A4. Só que A1 mais A2 mais A3 é o S3, é a soma dos três termos iniciais. Se a gente joga o S3 que está aqui lá para o outro lado, aí a gente fica com A4 é igual a S4 menos S3. E assim por diante, certo? A5 vai ser S5 menos S4, A6 vai ser S6 menos S5, e aí, em geral, a N vai ser igual a Sn menos S, certo? N menos 1, com N a partir de 2, tá bom? Então, a gente tem essa igualdade aqui. Então, a gente pode calcular o limite de ambos os lados. O que é que acontece se eu fizer o limite aqui de ambos os lados? O limite de AN vai ser igual ao limite de Sn, certo? Menos o limite de Sn menos 1. Bem, o limite de Sn a gente já disse aí que é S, né? Quanto que é o limite de Sn menos 1? Vamos entender. Digamos que que a minha sequência é Sn, certo? Digamos que a minha sequência é S1, S2, S3,
4, etc. Aí vamos agora olhar para uma outra sequência, que seria Tn, certo? Então, vamos colocar assim, que é o Sn-1. Ou seja, eu estou determinando quem é que é a minha nova, quem é a minha nova, quem é a minha nova sequência a partir da minha sequência original. Então, quando o n é igual a 1, não faz sentido substituir aqui, porque eu ia obter aqui o S0, que é um termo que não existe, né? Mas para n igual a 2 em diante, aí já faz sentido. Quem é que é o T2? Seria o S2 menos 1. Seria o S. Seria o S1. Não, peraí. Eu. Eu. É, é, tô falando besteira. Certo? Se eu olho para o Sn, eu estou somando o primeiro termo, o segundo termo, etc. Se eu olho para o Sn-1, são os mesmos termos que aparecem aqui. Então, é como se essa Sn-1 aí fosse uma subsequência da minha sequência original. E a gente viu na primeira aula que a gente tinha falado sobre séries que o limite de qualquer uma de, de toda de qualquer subsequência de uma sequência convergente é sempre o mesmo limite da sequência original. Então aqui também vale S. Quer dizer que no fim das contas vai ficar S menos S, ou seja, é zero. Tá? Então a gente tem uma sequência, que é a sequência aí, que é o meu termo geral, a N. Se a série ela é convergente, então o AN tem que ir a zero. Que é que isso serve de fato, né? A gente não pode garantir que uma série vai ser convergente somente por olhar que o AN tende a zero, porque a gente já sabe um exemplo, que é esse aqui, a série harmônica, de uma série que tem o AN indo a zero, mas que é divergente. A gente pode, por outro lado, usar isso da seguinte maneira. Se o AN não tende a zero, então a série tem que ser divergente, certo? É bem parecido com aquele resultado que a gente viu lá no início do curso, quando a gente dizia o seguinte: se um campo for conservativo, então aquelas derivadas parciais cruzadas tinham que ser iguais, né? Mas não dava para garantir que o campo era conservativo se as derivadas parciais cruzadas fossem iguais. O que dava para garantir era o quê? Que se elas fossem diferentes, aí o campo não podia ser um campo conservativo, tá bom? Por conta disso, a gente às vezes diz que esse teorema é o teste para divergência. Em que é que esse teste consiste? Ele diz o seguinte: se a n não tende a zero, aí pode ser por dois motivos. Ou porque o limite não existe, ou porque ele existe, mas não é zero, tá? Então, se o limite do AN não é zero, então a série com o termo geral AN tem que ser divergente. Por isso que é teste para divergência, certo? Com esse teste, não dá para a gente concluir que nenhuma série é convergente. Só dá para concluir que séries são divergentes com esse teste. Vamos ver um exemplo agora. Lembrando que dúvidas vocês podem colocar aí, aí no chat que eu estou vendo em tempo real, tá? Vamos ver agora o exemplo, que é o seguinte: se eu olhar para a série somatório de n igual a 1 até infinito, de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Eu posso afirmar que essa série converge por quê? Bem, sempre que a gente for tentar resolver algum exemplo que envolva convergência de série, o primeiro teste que a gente vai analisar
é esse, é o teste para divergência. A gente vai ver se existe condição para que a série seja convergente. Só tem condição para que a série possa ser convergente se o AN for a zero. Se o limite do AN não for igual a zero, então eu já posso garantir logo de cara que a série diverge, certo? Quem que é o AN aqui? O AN é essa sequência aqui, certo? E qual que é o limite dele? O limite de AN é o limite de n ao quadrado sobre 5n ao quadrado mais 4. Como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir em cima e embaixo por n ao quadrado. Certo? Não tem problema de a gente fazer isso, porque o n aí, ele inicia em 1, né? Então, não estou dividindo por zero de jeito nenhum. Depois que a gente faz essa divisão, a gente vai ficar com o limite. Em cima eu tenho n ao quadrado sobre n ao quadrado, vai ficar 1. E embaixo fica o quê? 5n ao quadrado sobre esse n ao quadrado, vai ficar só 5, mais 4 sobre n ao quadrado. Aí agora, beleza, faz o n ir a infinito. Então, em cima vai ficar ainda 1, embaixo vai dar 5, mais o limite de 4n ao quadrado, quando o n tende a infinito, que é zero, né? Então, essa parte daqui, quando o n vai para o infinito, ela vai a zero, portanto, o limite do AN é 1 quinto. Ou seja, é diferente de zero, e aí já dá para a gente concluir, então, que a série é divergente. Certo? Esses limites que envolvem funções racionais, ou seja, que é um polinômio em cima e um polinômio embaixo, eles são bem recorrentes. Vamos relembrar como é que eles funcionam, certo? Então, funciona assim. Se a gente tiver o limite de aqui em cima um polinômio, certo? Na variável n, aqui embaixo outro polinômio, tem sempre dois casos que são mais simples. Se o grau do polinômio que está aqui em cima, então se o grau do polinômio que está no numerador, p de x, for maior do que o grau do polinômio que está no denominador, que é o q de n, no caso, então esse limite aí é infinito. Tá? E o outro caso é se o grau do que está em cima for menor do que o grau que está embaixo. Aí também é simples, o limite vai ser zero. Como que a gente justifica isso? Da mesma forma, certo? Mesmíssima forma que a gente fez aqui em cima. Você vai dividir em cima e embaixo pela maior potência de n que aparecer. Tá bom? E o último caso é se os graus eles forem iguais. Se o grau do de cima for igual ao grau do de baixo. Aí, quanto que é o limite? Também é fácil. O limite é o seguinte, ó, digamos que o meu P de n seja A vezes n elevado a t mais outros termos que tem grau menor, tá? Digamos que o polinômio do denominador seja d vezes n elevado a t mais outros termos com grau menor. Então, ver o que aconteceu exatamente aqui. Ó. A gente tinha dois polinômios que eram de grau 2, tá? Era 1 vezes n ao quadrado aqui em cima, significa que o a aqui em cima é 1 e que que o meu b aqui embaixo é 5.
E o resultado foi exatamente 1 sobre 5. É isso que acontece, certo, em geral. Fica A sobre B, o meu limite. É o coeficiente líder. Quem é que é o coeficiente líder? É o meu coeficiente que multiplica a maior potência da variável que aparece. Né? Então, se eu tenho n ao quadrado, o coeficiente líder é 1. Se eu tenho 5, o n ao quadrado mais 4, o meu coeficiente líder é 5. Beleza? É o coeficiente da maior potência de n que aparecer. Então, o resultado vai ser o coeficiente líder de cima, que é 1 aqui, né, sobre o coeficiente líder de baixo, que é igual a 5, certo? Só para a gente, só para a gente ainda explicar mais um pouco, se a gente faz o limite de 2n mais 7 sobre 3n ao quadrado mais n mais 2, isso aí vai dar 0. Por quê? Porque o grau que está embaixo é, é maior do que o grau que está em cima, tá? Se a gente tiver, por exemplo, limite de 7n à quinta mais 2 vezes n ao quadrado mais 1 sobre 3n à terceira menos n mais 8. Aqui o limite vai ser infinito. Por quê? Porque o grau que está em cima é maior do que o grau que aparece embaixo. E, finalmente, se a gente tivesse, por exemplo, limite de 7n ao cubo menos 2n ao quadrado mais n mais 8 sobre 4n ao cubo mais 9n ao quadrado menos n aí mais 1. Os dois têm o mesmo grau, certo? Em cima e embaixo. Então, o limite vai ser a divisão do coeficiente líder de cima, que é 7, pelo coeficiente líder de baixo, que é 4. Tá bom? Beleza, né? Tá bom. Então, vamos ver mais umas propriedades. Então, se tivesse algum exercício e você tivesse que usar isso em algum exemplo, então você não iria precisar justificar isso. Você poderia dizer que o limite é isso por conta desse fato que eu acabei de explicar, tá? Não precisa calcular o limite. Você bastaria dizer, dá isso por quê? Porque é uma função racional, que é um polinômio em cima e um polinômio embaixo, e os dois têm o mesmo grau. Ou o meu denominador tem grau maior, certo? A menos, é claro, que a pergunta seja se calcular esse limite. Aí precisa calcular o limite mesmo. A, as propriedades aqui que eu vou explicar são aquelas propriedades de espaço vetorial. Então, digamos que eu tenha duas séries convergentes. Então, se, digamos que a série AN e a série BN são ambas convergentes, beleza? Digamos com a soma de AN igual a A e a soma de BN igual a B, certo? Então, as propriedades de espaço vetorial. Que propriedades que são essas, né? A gente tem que olhar para a soma e multiplicação por escalar. Então, se a gente olhar para a série com termo geral AN mais BN, ou menos BN, tanto faz, certo? Então, a soma de duas séries convergentes, ou então a diferença de duas séries convergentes, ainda é uma série convergente. E quanto que vale a soma? Vale a soma de AN, mais ou menos, né? A soma de BN. Tá? Então, se aqui for mais, aqui é mais. Se aqui for menos, aqui é menos. E a outra propriedade de espaço vetorial é o quê? Se eu multiplico alguma série por uma constante,
certo? O que é que vai acontecer é, é, com a sua soma? Isso aí vai dar C vezes a série, a soma da série original, certo? Ou seja, soma ou diferença de séries convergentes é uma série convergente, certo? Essa que é a propriedade que aparece aqui em cima. E a outra diz o quê? Que se eu pego alguma série convergente e multiplico o termo geral por uma constante, eu obtenho eu obtenho uma outra série convergente, tá? Então, multiplicação por escalar de uma série convergente é uma série convergente. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Deixa eu apagar aqui em cima. Então, vê só. Nosso primeiro exemplo aqui para essa parte vai ser o seguinte. Vamos olhar para a série somatório de n igual a 1 até infinito de 3 elevado a n mais 2 elevado a n sobre 6 elevado a n. O que é que dá aí para a gente fazer? Dá para a gente ajeitar isso aqui e escrever da seguinte maneira. Somatório de n igual a 1 até infinito de 3 elevado a n aí dividido por 6 elevado a n, que é a mesma coisa que 3 sobre 6 elevado a n, mais 2 elevado a n sobre 6 elevado a n. E fica mais 2 sobre 6 elevado a n. Beleza? Ou seja, simplificando, vai ficar somatório de n igual a 1 até infinito de, ó, aqui é 1/2 que está elevado a n, certo? Mais 1/3 elevado a n. Se eu analisasse apenas, certo? Essa é, 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 série, certo? Com esse termo geral aqui, ela ia ser convergente ou ia ser divergente? Ia ser convergente, porque é uma série geométrica em que a razão, que é 1/2, está entre -1 e 1. A mesma coisa para a série que tem esse outro termo geral aqui. A razão é 1/3, também está entre -1 e 1, então também ela é convergente, ou seja, eu tenho duas séries convergentes que estão sendo somadas, portanto, a minha série no geral converge. Certo? As duas que estão aqui convergem, então a série inteira converge. E qual que é a soma para essa série que está aqui? Pelo que a gente viu, é só achar quem é a soma a, a, aqui para esse pedaço e somar com a soma para esse outro pedaço. Ou seja, se a gente continua, isso aí vai dar somatório de n igual a 1 até infinito de 1/2 elevado a n mais somatório de n igual a 1 até infinito de 1/3 elevado a n. Só relembrando, né, como que a gente faz a soma de uma série geométrica que é convergente, é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Quem que é o primeiro termo nesse pedaço aqui? Ó, o n, ele inicia em 1, né? Então, o meu termo inicial é 1/2 elevado a 1. A minha razão é 1/2, então vai ficar 1 menos 1/2 aqui embaixo. Vai ficar 1/2 dividido por 1/2 dá 1. E no caso dessa outra aqui, ó, quem que é o primeiro termo aí da minha série? Quando n é 1, eu tenho 1/3 elevado a 1.
Então, o meu termo inicial é 1/3 e vai ficar dividido por quem? Por 1 menos a razão, que é 1/3, ou seja, de 1/3 sobre 1 menos 1/3, que é 2/3. Repete a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, aí cancela o 3 e dá 1/2. Beleza? Portanto, a soma dessa minha série original aqui vai dar 1, que é a soma dessa série, mais 1/2, que é a soma da outra. Ou seja, 1 somado com 1/2 dá 3/2. Opa, então 3/2. Certo? Mais um. Mais um exemplo agora. Então, digamos que a nossa série é a seguinte: somatório de n igual a 1 até infinito de 3 sobre 5 elevado a n mais 2 sobre n. Recapitulando aqui, é um mesmo, tá? Por quê? Porque aqui vai ficar o primeiro termo, que é 1/2 elevado a 1, que é 1/2, dividido por 1 menos a razão. A razão aqui, ela é 1/2, então vai ficar 1/2 sobre 1 menos 1/2. Só que 1 menos 1/2 é 1/2, então ficou 1/2 sobre 1/2. Aí dá 1, tá certo? Porque é 1/2 é dividido por 1/2. Pronto. E aqui? Aqui, se a gente separar essas séries, né, a gente iria ter o quê? A gente teria que olhar para n igual a 1 até infinito de 3 sobre 5 elevado a n. Então, daria para a gente escrever assim, por exemplo. Certo? Mais 2 vezes 1 C sobre n. Então, o que é que eu posso afirmar, certo? Sobre essa série aqui. Bem, tem esse coeficiente, mas a razão é quem? É 1/5. É uma série geométrica com razão que é 1/5. Então, essa série que está aqui, ela é convergente. Certo? Mas e essa aqui? Certo? 2 vezes 1 sobre n. 1 sobre n é a série harmônica, né? A gente viu na última aula que ela é divergente. Então, é uma série que é convergente e que está sendo adicionada a uma série que é divergente. O que é que a gente pode concluir, então? Que a série geral ela é convergente ou que ela é divergente? Ela é divergente. Vamos explicar é, é, por que isso é verdade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em um caso mais geral. Digamos que a gente tem duas séries. Digamos que a gente vai fazer assim. A gente tem Cn, que é AN mais BN. Beleza? E a gente sabe que a série, com o termo geral AN, que ela é convergente, e que a série que tem termo geral BN, ela é divergente. Então, a gente está olhando para uma série, né? Para a, a soma de Cn, onde Cn é a soma de duas sequências, sendo que a série de uma é convergente e a série da outra é divergente. Vamos mostrar que ela tem que ser divergente. Então, vamos é, 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 supor, por exemplo, que é convergente, tá? Se essa série for convergente, então converge, tá? Se essa série ela converge, então a gente sabe que esse N é a N mais BN. Se a gente jogar o AN aqui para o outro lado, aí a gente vai ver que a soma de BN seria igual ao quê? Seria igual à soma de
Cn menos a soma de AN. Sendo que a N ela é convergente, certo? Já Cn, eu estou admitindo que ela que é convergente. Eu estou vendo se é possível que ela seja convergente. Só que aí, se as duas séries forem convergentes, pelo que a gente viu ainda agora, a soma e a diferença de duas séries convergentes seria convergente. Então, a, a série de Bn seria convergente também. Mas isso não é verdade, porque eu estou dizendo aqui já desde de um princípio que a série de Bn é divergente. Ou seja, se a gente admitir que a série aqui ela é convergente, a gente chega a uma contradição. A gente está demonstrando, essencialmente, que uma série que é divergente, a gente está demonstrando que ela é convergente. Não dá, não pode. A matemática, ela segue pelo princípio lógico da não contradição. Então, se uma coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo, a gente supôs alguma coisa errada. Que coisa errada que a gente supôs? Foi que a série, se é CN, ela era convergente. Então, ela tem que ser divergente. Certo? Resumindo, se eu somo uma série que é convergente com uma série que é divergente, tá? Ou subtrai, tanto faz. Isso aí sempre vai dar uma série que é divergente, tá? Então, se eu somo duas ou subtraio duas que são convergentes, dá sempre outra que é convergente. Se eu somo uma que é convergente com uma que é divergente, certo? Ou subtraio, sempre dá uma que é divergente. E a minha última é, pergunta aqui para essa parte. Se eu somasse, certo, ou subtraísse duas que fossem divergentes, aí daria o quê? Não dá para afirmar, tá? Porque pode ser que dê convergente, pode ser que dê divergente. Se a gente somar um sobre n com outra que é um sobre n, está somando duas que são divergentes, né? Vai dar 2 sobre n, que ainda é divergente. Então, divergente com divergente está dando divergente. Mas, por outro lado, se a gente fizer 1 sobre n, pronto, por exemplo, se a gente fizer pronto, vamos pegar tipo esse exemplo que está aqui. Se a gente somasse 1 meio elevado a n, certo? Menos 1 sobre n. Esse pedaço que está aqui tem que ser divergente, né? Por quê? Porque essa parte aqui é uma série geométrica que é convergente, e essa parte aqui é a minha série harmônica, que é divergente. Então, se eu junto uma que é convergente com uma que é divergente, sempre dá divergente. Aí supõe agora que eu somo com a minha série harmônica de novo. Essa aqui, ela é divergente também. Tá? Então, eu estou somando duas que são divergentes, mas se eu juntar isso, vai dar o quê? Vai dar só 1 meio elevado a n, que é convergente. Então, nesse caso, eu fiz divergente com divergente e aí eu obtive uma que era convergente. Então, se eu somo ou subtraio duas que são divergentes, não tem como garantir, tá? Tem casos que vai dar divergente e tem casos que vai dar convergente. Só dá para garantir se for duas convergentes, aí dá outra convergente, e se for uma convergente e outra divergente, aí sempre vai dar um divergente. Tá certo, né? Beleza. A última parte da aula a gente vai ver agora um outro teste de convergência. A gente já tinha visto um teste que funcionava, certo, como teste para divergência. Vamos ver agora um teste que serve realmente para dizer quando que uma série ela é convergente, que é o teste da série alternada. Como o nome já está dizendo,
A gente vai usar esse teste para séries alternadas, ou seja, o sinal da série tem que ficar, certo, oscilando. Tem que um termo ser positivo e o próximo negativo. Aí o próximo positivo, o próximo negativo, certo? Sempre certo, alternando. Então, quando que uma série vai ser alternada? Então, a, a série, com o termo geral, a INE, é uma série alternada se os sinais dos termos da minha sequência AN oscilam. Um é positivo e o próximo sempre é negativo. Então vai ser mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, etc. Ou então menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, e assim por diante. Toda é, série, série alternada vai ter um formato específico. Nos nossos casos aqui, ó, como é que iria ficar? A soma de, por exemplo, n igual a 1 de menos 1 elevado a n mais 1 é sobre n. Que série é essa? Se o n é 1, aí vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 elevado a 2, fica menos 1 ao quadrado, que é 1, né? Dividido por 1, então é 1, certo? Esse é o primeiro termo. Quem que é o próximo? Se o n é, é 2, aí vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 1, 3, aí fica menos 1, então vai ficar menos 1 sobre 2, mas se o n for 3 agora, aí fica menos 1 é elevado a 4, que é 1, dividido por 3, aí assim por diante. Agora eu vou ter menos 1 quarto, mais 1 quinto, menos 1 sexto, vê que os sinais dos termos vão sempre, certo, oscilando, é mais, mais, etc. Pronto, outro exemplo, somatório de n igual a 1 até infinito de menos 1 elevado a n vezes n sobre n mais 1. O que é que a gente vai ter aqui? Se o n é 1, eu vou ter menos 1 elevado a 1, que é menos 1, né? Então a gente inicia com um sinal negativo. E aqui vai dar o quê? Vai dar 1 dividido por 2. Agora, se o n é 2, vai ficar menos 1 ao quadrado, então, mais, aí 2 sobre 3. Aí agora, se o n for 3, aí vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1, vezes o quê? Ó? 3 sobre 4. E assim por diante. Aí vai ter mais 4 sobre 5, menos 5 sobre 6. E assim sucessivamente. São ambas séries alternadas, por quê? Porque o sinal vai ficar sempre oscilando entre mais e menos. Tá? Como que é o formato geral de uma série alternada? Toda série alternada é da forma ou somatório de menos 1 elevado a n multiplicado por alguma sequência, ou somatório de menos 1 elevado a n mais 1 multiplicado por alguma sequência. Se vai ser n aqui em cima, ou se o expoente vai ser n mais 1, depende só se o meu primeiro termo vai ser positivo ou negativo. Vê que aqui era n mais 1, né? Começava em 1, então o meu primeiro expoente era 2, que era par. Então o primeiro sinal que a gente tem é de mais. Aí já aqui, o n ainda começa em 1, então o primeiro expoente que a gente tem é 1, que é ímpar. Então os sinais vão começar com um sinal de menos, certo? Então, toda
série alternada é assim, em que esse termo Bn aqui, ele é sempre maior que zero, certo? O que está levando em conta os sinais são esses termos aqui que estão oscilando, tá? Esse restante aqui é sempre positivo. O que é que diz o teste da série alternada? Ele vai olhar justamente para esse Bn, certo? O Bn aí, ele precisa cumprir duas condições. A primeira, então vamos colocar assim, se esse Bn ele é decrescente, então Bn mais 1 ele é menor ou igual, certo? Não necessariamente que seja decrescente, mas que ele nunca aumente, certo? Que seja uma sequência monótona, não crescente. Então, Bn mais 1 é menor ou igual do que Bn para todo N. Também não precisa que seja para todo N. Se isso acontecer a partir de um certo ponto, já vale para a gente, tá? Se eu perceber que a sequência fica decrescente a partir de N igual a 10, aí maravilha, os outros termos iniciais não interessam para nada. Já que o que a gente está querendo olhar é lá no infinito, né? Lá no limite no infinito, o que esses termos iniciais aí no começo eles acrescentam ou não faz nenhuma diferença para a série convergir ou divergir. E a outra condição é que o limite do Bn seja zero. Tá? Então, se Bn ela for decrescente, então vamos botar assim, ó, ABN, certo? É eventualmente decrescente. O que é que eu quero dizer com isso? Que a partir de um certo ponto, os termos vão começar a decrescer. E o segundo critério aqui é que o limite de BNs seja zero. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, então a, a, a minha série, certo? Alternada, com o termo geral, menos 1 é elevado a n vezes Bn, é convergente. Aí aqui, certo? Não importa se é nesse formato ou se é nesse outro formato aqui, tanto faz. Certo? Então, com as séries alternadas, a única coisa que basta a gente olhar é esse critério, é olhar para quem que é o BN, ver se o BN é decrescente ou ao menos se ele é eventualmente decrescente, se a partir de um certo ponto se ele decresce e se o BN tende a zero. Se essas duas coisas acontecerem, já pode garantir que a série alternada é convergente. Eu não vou demonstrar isso não, tá? Vamos logo ver alguns exemplos. Então, deixa aqui embaixo ainda o teste, certo? E vamos olhar os exemplos. Então, o primeiro exemplo é justamente em uma das séries que a gente tinha escrito ainda agora aqui. Somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n. Essa série, ela é convergente ou ela é divergente? Bem, vamos olhar para quem é o Bn, né? Quem que é o Bn aqui? Ó, a gente ignora a parte do menos 1, que é a parte que alterna os sinais. O que resta é 1 sobre n. É verdade que 1 sobre n é decrescente? É, certo? Então, se a gente olha para quem é que é Bn mais 1? Bn mais 1 é 1, certo? Sobre n mais 1. Se eu comparar 1 sobre n mais 1 com 1 sobre n,
quem é maior é quem tiver o menor denominador, que é 1 sobre n. Tá? Então, sempre um termo é sempre menor do que o termo que veio logo antes. É exatamente o que a gente queria, né? Como que é outra forma de a gente mostrar que essa sequência ela é decrescente? Olhando para a derivada. A gente olha para a função f de x igual a 1 sobre x, e aí deriva. Quem quer a derivada disso? F' de x vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado, que é sempre negativo, né? Para x maior do, do que zero. Se eu olhar para x maior do que zero, certo? Então, o x é apenas maior do que 1, que é o que me interessa aqui. Essa derivada é sempre negativa, portanto, a função é decrescente. E aí, a minha sequência também tem que ser decrescente, porque ela é formada por pontos que fazem parte aí do gráfico aí da minha função. Tá? São coisas que a gente já viu, certo? Tá na primeira aula. Então, a primeira condição, ok, né? Eu já sei que a série é decrescente desde o começo. E mais, qual que é o limite? Limite de Bn nada mais é que o limite de 1 sobre n, quando n ele vai para infinito, que isso é zero. Tá? Então, nesse caso, a gente pode garantir que a série é convergente. Certo? O que é curioso, porque se o sinal ele não alternasse, se os sinais fossem todos positivos, aí a gente teria exatamente a série harmônica, que é divergente. Mas se a gente alterna os sinais, a série ela vira convergente agora. Tá? Só uma observação é que às vezes também pode ser que apareça menos 1 elevado a n menos 1, tá? Mas menos 1 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n mais 1. Tá bom? Só é ver o seguinte, o que é menos 1 elevado a n menos 1? Né? Repete a base, né? E vai ficar assim, né? Certo? Certo, beleza, né? Repete a base e aí subtrai os expoentes. N menos 1. Então, eu estou dividindo esse menos 1 elevado a n que aparece aqui por menos 1. Isso é a mesma coisa que o quê? Que menos 1, né? Que menos 1 elevado a n. Dividir por menos 1 é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. E aqui, então, ficou o quê? Menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Repete a base e adiciona os expoentes. Deu exatamente o que tinha do lado de cá, certo? Então, as séries alternadas não precisam vir com n mais 1 apenas aqui em cima. Se vier com n menos 1, é a mesma coisa que vir com n mais 1. Porque menos 1 elevado a n menos 1 é a mesma coisa que menos 1 elevado a n mais 1. Certo? Que a gente está dividindo por menos 1 aqui, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1, que é o que a gente faz do lado de cá. Tá bom? Então, se apenas um desses dois critérios ele acontecesse, a gente ainda seria possível que a série convergisse. Ó, por exemplo, se esse aqui não acontecer, se o limite do Bn for diferente de zero, então a série já diverge de cara, porque o meu AN, que é isso tudinho aqui, não vai ter como convergir para zero, né? Digamos que o Bn que ele tende para A1, por exemplo. Então, isso aqui vai ficar a menos 1 elevado a n mais 1, vezes uma sequência que tende a 1. Então, naturalmente, aí dá para ver que vai, que vai ter duas subsequências, uma que vai tender a mais 1 e outra com os termos aqui do meio que tende a menos 1. Então, não tem como a minha série, a minha série ser convergente se essa condição aqui não for satisfeita, tá? A outra também. Mesma coisa, tá bom? Então, só dá para garantir direto
se as duas condições valerem. Se uma delas der errado, aí já fica bem complicado. Vamos ver outro exemplo. A gente tem que ver se o BN ele é decrescente e se ele tende a zero. Então, agora, nossa série é de n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Vamos começar pela parte que é mais é, é, fácil. Quem é que é o BN aqui no caso? Né? O BN é tudo que não está com o menos 1, certo, elevado a alguma coisa. É o que resta. É o n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Qual que é o limite dele? Que é a parte mais fácil de fazer. É exatamente aquele caso que a gente viu ainda agora. É uma função que é racional, é uma divisão entre dois polinômios, em que o grau do que está embaixo é que é o maior. Então, direto, o limite já vai ser igual a zero, beleza? Falta ver agora se ela é decrescente, se ela é decrescente a partir de um certo valor de n. Para isso, a gente já vai começar direto olhando para quem que é a derivada aí da função f de x igual a x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1. Para a gente derivar isso, a gente tem que usar a regra do quociente, né? Então, vai ficar a derivada do que está em cima, que é 2x, vezes o de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 3x ao quadrado, dividido pelo quadrado do de baixo. Então, x ao cubo mais 1, certo, ao quadrado. Beleza. Tá, então, o que é que dá aqui? A gente vai ter 2x vezes esse x ao cubo, vai dar 2x à quarta, certo? Mais 2x vezes 1, menos 6 vezes é, é, x ao cubo. Tá bom? Tudo isso sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Dá para simplificar aqui em cima. Dá para colocar esse 2x em evidência. Tá? Vai ficar 2x que multiplica o quê? Aqui eu tenho x a, ao cubo. Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Eita, peraí. Peraí, que aqui tá errado. Aqui não é 2x, não. Aqui era x ao quadrado. Certo? Que era o de cima vezes a derivada do que estava embaixo. Certo? Já vi que estava ficando um negócio muito complicado. Aí, aí eu já estava achando estranho. Pronto, agora sim. Aí vai dar o quê? Aqui eu vou ter 2x a, a quarta mais 2x menos, agora sim, vai ficar menos 3x a quarta sobre x ao cubo somado com 1 ao quadrado. Ok, aí agora vai dar o quê? 2 x a quarta menos 3x a quarta dá menos x a quarta, aí mais 2x sobre x ao cubo mais 1 ao quadrado. Pronto. Agora bota aqui em evidência o x, vai ficar x que multiplica 2, né, daqui, menos x ao cubo daqui, sobre x ao cubo somado com 1,
ao quadrado. Tá bom. Aqui embaixo é uma coisa que é sempre positiva, né? Beleza. Se eu estou olhando para o n a partir de 1, então aqui para essa função só me interessa para x maior que 1. Então, o x que está aqui, ele também é positivo. O que me resta, então, é olhar para o sinal desse pedaço aqui, ó. 2 a menos x ao cubo. Qual que é o sinal disso? Certo? Isso aí vai ser uma função que é decrescente. Não importa como que é o gráfico dela, mas é algo mais ou menos assim. Aqui é positivo, aqui é negativo. E ela é zero aqui. Exatamente onde? Aí na raiz desse negócio. Qual que é a raiz disso? Se x ao cubo seria igual a 2, ia ficar a raiz cúbica de 2. Certo? Então, se o x estiver antes, se ele tiver antes 1, e a raiz cúbica de 2, que é um pouquinho maior que 1, essa derivada é positiva. E aí, de raiz cúbica de 2 em diante, a derivada é negativa, que é o que interessa a gente, né? Então, a raiz cúbica de 2, ela é maior que 1. Então, quem que é o primeiro número inteiro que é maior do que a raiz cúbica de 2? É 2, né? Então, eu tenho certeza que de 2 em diante, essa derivada ela é negativa. Então, eu posso agora garantir que a minha sequência Bn ela é decrescente se n for maior ou igual a 2. De 2 em diante. Tá? Isso para mim basta, tá? Como eu falei, a gente precisa que a sequência seja eventualmente decrescente, que é a partir de um certo valor de n que os termos decresçam. Certo? Não precisa ser decrescente desde o início, não. Tá bom? Então, agora a gente acabou de ver o quê? Que o limite do termo geral é zero. Desculpa, que o limite do Bn é zero e que o Bn é eventualmente decrescente. Então, a gente já pode garantir que essa série aqui, ela é o quê? Convergente. Tá? Só mais uma observação aqui para a gente finalizar, que é a seguinte. Ó. Aqui na prática, o que a gente demonstrou foi que quem que é convergente é essa série daqui, ó, que é somatório de menos 1 elevado a n mais 1 vezes n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1 até infinito, só que o n começando em 2, certo? Porque a gente só sabe, se é de verdade, que a Bn decresce a partir daí. Então, se eu sei que a série, a partir de um certo valor, ela é convergente, então, a partir de qualquer outro valor, é, 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 ela também é convergente. Tá? Vamos imaginar o seguinte, digamos que eu estou querendo ver se uma série a partir de n igual a 1 é convergente. Aí eu não sei. Mas digamos que eu saiba que a partir de n igual a 200, que ela é convergente. Certo? Então, na hora que eu olho para essa série aqui, eu estou querendo saber se os termos lá no infinito, tá? Se lá para para frente, se a sequência das minhas somas parciais, se ela converge ou não. O que acontece nos 200 primeiros termos, que é essencialmente a diferença entre essa série que está aqui e essa, não me importa, porque o que me importa é lá no infinito, é lá na frente, são números que são bem maiores que 200, tá? Então, se eu sei que a série ela é convergente a partir de um certo ponto, ela é convergente a partir de qualquer outro ponto. Se eu sei que uma série diverge a partir de um certo valor de n, então a partir de outro valor de n é, é, qualquer que eu quiser, ela também vai ter que ser divergente. Uma quantidade
finita, se é de termos iniciais, não altera a convergência ou a divergência de nenhuma série, tá? Então, era isso que eu queria comentar hoje, tá, pessoal? Certo? Um abração e até a próxima aula.